No vídeo de hoje eu quero, vai ser mais um bate-papo, tá? Então assim, esse vídeo vai ter o mínimo de edição possível, porque como eu disse pra vocês, né, o foco desse canal é eu ser eu mesmo, sem personagem. Então eu vou passar conteúdo profundo às vezes pra você, na maioria das vezes, igual vocês, se vocês verem aí no canal, né? Eu vou sempre estar agregando alguma coisa pra vocês, seja como ganhar dinheiro com tal coisa, seja como vender, como fazer tal coisa, mas também vai ter dia que eu quero fazer um vlog, eu quero fazer uma live. Então assim, uma coisa não vai substituir a outra, tá? Então todo dia vai ter vídeo longo, todo dia vai ter shorts, e aí eu quero acrescentar lá a live aos poucos. Mas o que que eu quero dizer isso? Por que que eu quero dizer isso aqui no começo desse vídeo, tá? Porque justamente hoje foi pra mim, desde que eu comecei, hoje é o 14º dia depois que eu voltei, tá? Sem errar. Então hoje tá sendo o pior dia no sentido de bloqueio criativo, sabe? Tipo assim, nenhum tema me deu vontade de gravar, nada me deu inspiração suficiente. Então eu pensei, isso aqui já é um tema, né? Então eu vou pegar e vou falar pra vocês, porque a gente precisa ter constância, né? Então qual que é a ideia? Mesmo nesse dia que você não tem inspiração, que nenhum tema te agrada, você precisa ir lá e fazer, né? No meu caso, eu consigo fazer isso porque, por exemplo, o meu canal não é um canal focado só em games, é só em jogo. Jogo eu acho, entre aspas, que é um conteúdo um pouco mais fácil, porque o próprio jogo te gera um conteúdo de forma mais fácil, né? O próprio jogo ele tem ali um excesso de dopamina para gerar, para prender a pessoa do começo ao final. A sua reação com aquele jogo vai te prender também, vai prender as pessoas também. Então esse tipo de conteúdo que você tem que sentar e falar e trocar ideia é mais complicado, sabe? Então assim, no vídeo de hoje eu quero abordar algumas coisas com vocês, tá? E o primeiro ponto que eu quero falar é sobre bloqueio criativo. No dia de hoje, pra mim não foi questão do bloqueio criativo, tá? Eu sempre sou muito criativo. Hoje o meu grande ponto foi mais em não ter vontade tipo assim, nenhum tema me agradava, sabe? É muito importante eu passar a informação pra vocês que agrega para vocês, mas ao mesmo tempo, para que isso aqui fique sustentável na frequência que eu estou fazendo, né? Eu também preciso fazer alguma coisa que eu não vá falar aqui, tipo assim, da boca para fora, sabe? Tipo assim, com uma vontade. Então, por exemplo, esse tema foi um tema que eu gostei de fazer, que me deu vontade de fazer. Então é isso que eu resolvi passar para vocês, tá? Então, com relação à questão de bloqueio criativo, a ideia desse vídeo é passar alguns tópicos e dando a solução para vocês. Por exemplo, bloqueio criativo. O que eu sugiro para você que tem um canal, que quer retomar o seu canal? Cara, bloqueio criativo não tem nada melhor do que você usar a inteligência, a IA hoje. Então, por exemplo, às vezes você tá sem ideia, aí você vai lá no ChatGPT e fala, me dê 3 temas com base no meu canal. Qual que é o meu canal? Meu canal é um canal de jogo misturado com tal coisa, ou seja, um cross nicho, e eu gosto de jogar esse tipo de jogo aqui, então eu quero que você me dê 3 ideias de 3 jogos que aí talvez eu não conheça e faça uma pesquisa profunda na internet, e isso é um prompt. Ele vai entender isso daí, você está treinando ele, você vai falar assim, olha, eu quero que você não esqueça mais, e toda vez que eu te pedir um tema, você vai lembrar de tudo que eu te falei e me passar dessa forma. E sempre você vai me passar o tema com o título, né? O tema vai gerar um título para mim nessas 3 ideias, todas elas com o script já e com ideia de thumb, tá? Título em cima da imagem e imagem. E ao mesmo tempo eu quero que você já gere também um prompt de imagem para que eu possa jogar no VO3 e para usar aqui com você. Isso é absurdo. Se você fizer isso, para bloqueio criativo nunca mais você fica sem ideia. Por exemplo, hoje é o 10º dia que eu estou fazendo vídeo, tá? E hoje para mim foi um dia extremamente difícil, beleza? Nesse contexto, tá? Então assim, hoje pelo contrário, ao contrário dos outros dias, eu tive muito tempo, eu tive hoje meio que tempo de sobra para gravar, né? Hoje, se eu tivesse com muita inspiração, eu poderia ter gravado 5, 6 vídeos longos hoje. Agora, o grande problema hoje pra mim nem foi bloqueio criativo, tá? O grande problema hoje foi que nada me agradava. Então assim, pra bloqueio criativo, o que eu sugiro vocês é a IA, cara. Então assim, eu pretendo fazer um vídeo mostrando pra vocês como é que faz. Eu entendo que é uma coisa autoexplicativa, sabe? Hoje você vai usar o ChatGPT ali, você vai pesquisar e vai logar com a sua conta do Google. Então tipo assim, é uma coisa gratuita, simplesmente vai aparecer a barrinha a barrinha lá pra você pesquisar, você pesquisa e manda esse prompt pra ele. O segundo ponto é disciplina versus motivação, né? Eu já falei isso aqui em alguns outros vídeos, tá? Então, sim, isso é uma coisa bem... Disciplina é muito diferente de motivação. A motivação, eu já falei também em outros vídeos, é um motivo que você encontrou, né, para agir.
Então, por exemplo, eu quero criar um canal no YouTube. Por que eu quero criar um canal no YouTube? Ah, porque eu quero criar minha marca pessoal, eu quero ganhar dinheiro criando conteúdo, que querendo ou não, a gente sabe que é uma vida no modo easy, né? E a longo prazo, e por causa disso, daquilo, ou seja, você tem um motivo para agir. Contudo, nem todos os dias você lembra desse motivo. Vai ter dia que você vai criar um monte de obstáculo na sua mente e você vai acabar não lembrando daquilo, sabe? Então, assim, eu falo, na minha experiência, para você viver de disciplina e não de motivação. O dia que vier a motivação e juntar com a disciplina, aí você tá feito, tá? Aí você tá feito, porque vai ser uma coisa muito mais fácil de produzir nesse dia. Esse dia você vai querer, tipo assim, produzir 3, 4 vídeos, querer fazer live, fazer uma porrada de shorts, fazer vlog. Esse dia vai ser o dia top. E além disso, um outro ponto muito importante é que a disciplina ela te gera aquele fator de... É tipo assim, um fator de conquista, sabe? Tipo assim, de prazer. Depois que você olha pra trás e fala assim, cara, eu tô conseguindo, sabe? Tipo, eu tô vencendo. Por exemplo, eu pensava assim, nossa, cara, imagina um dia que eu fizer um vídeo falando que eu gravei 10 dias seguidos, porque eu achava impossível pra mim, né? Eu quero muito gravar um tema que já tá escrito aqui, que eu vou gravar quando completar 30 dias de disciplina aqui nesse canal, né? De vídeos ativos e tudo mais. Eu quero gravar um vídeo, né, mostrando pra vocês o que aconteceu com o canal, com as métricas, com tudo em 30 dias. Justamente para mostrar na prática o que acontece caso vocês venham a executar essa ideia, né? Então a minha ideia é monetizar rápido, então por isso que eu tô tendo todo esse esforço. O youtuber que já é grande, já tem um rosto conhecido, ele pode aparecer 2 vezes por dia, porque os vídeos dele todos bombam, né? Então para ele não faz tanta diferença assim. Mas mesmo assim, quanto mais esse cara produzir, melhor, tá? Então assim, com relação ao segundo ponto, disciplina versus motivação, tenha disciplina, o dia que vier a motivação é bônus, beleza? Agora, o dia que não tiver motivação, você vai aprender com a disciplina. E eu entendo também que quando você aprende com a disciplina em uma área, isso serve para você em várias outras áreas. Por exemplo, eu gosto muito de treinar, né? Academia, musculação, eu sempre gostei. E a academia me ensinou muito a ter disciplina, organização em muitas coisas, tá? Porque não é fácil você querer ir lá, levantar peso, né? Se lascar na academia todos os dias, né? Mesmo para quem gosta. Terceiro ponto, rapaziada, avançando aqui, é a autenticidade, tá? Eu vejo muitos canais por aí que a galera tenta copiar, tipo, Ctrl+C, Ctrl+V um outro canal, tenta copiar até a fala, a forma de falar, tudo. Eu penso assim, você pode, igual eles falam, né? Nada se cria, tudo se copia. Tudo bem, eu entendo que você pode copiar, mas sim, eu vou mais pelo lado da inspiração. Por exemplo, tem alguns temas aqui, igual do TikTok, por exemplo, é o vídeo que mais teve visualização no canal por enquanto, né? Tipo assim, eu não conseguia passar de 119 visualizações. Eu postei tipo 10 vídeos, um pegou 119 lá em dezembro, né? Os outros eram 20 e poucos, 70 e poucos. Eu não conseguia romper essa barreira. Depois que eu comecei a mudar a forma, a estratégia para conseguir produzir o conteúdo naquele esquema que eu falei para vocês, né? Tipo assim, achar o nicho que você gosta, procurar lá os 10 criadores mais bombados daquele momento, ver o conteúdo que te inspira. Dentro daquele tema, pesquisar o que tem no mínimo 100 mil visualizações no último mês, pelo menos um ano, no máximo, tá? Porque isso mostra que aquilo funciona naquela época ainda. E aí você adapta pra você, faz um título mais chamativo. Por exemplo, o cara falou assim, ó, 11 ideias de fazer tal coisa. Você vai falar assim, não, então eu vou fazer de 12 ideias pra falar tal coisa. Se o cara tem uma forma de falar mais devagar, não, eu vou falar devagar pra copiar o cara. Não, só fala do seu jeito. Então, eu acho que na internet hoje falta muito autenticidade. E uma pessoa que eu já citei aqui, que eu acho muito massa isso, é o Virtu, né? Que eu vejo que ele, tipo assim, ele não muda por causa das pessoas. E o Pantera, rapaziada. O Pantera é um cara do meio da maromba aí, que posso estar errado, mas na minha humilde percepção, eu vi que ele bombou pelo jeito dele. E isso eu falo como consumidor do conteúdo dele, né? Então, assim, quando você tá ali naquela dopamina passando, vem um conteúdo que quebra o padrão, por exemplo, o dele quebrou o padrão pra mim. Tipo assim, todo mundo postando ostentação e tudo mais. O cara postou ele numa casa simples, tranquilo, falando baixinho, calmo. Aí eu falei, caraca, isso quebrou o padrão. Quem que é esse cara? Um cara gigante, falando fininho, tranquilo, calmo, tipo, mostrando a simplicidade da vida, que é a realidade da maioria de nós, né? E aquilo, tipo, me chamou muita atenção. Então eu vejo que a autenticidade falta muito também nos canais de hoje, tá? Então, assim, seja você mesmo, cara. Ninguém tá nem aí pro jeito que você veste, pro seu cabelo, pra nada. Então, tipo assim, não tenha medo de falar, de aparecer. Para de ouvir opinião das pessoas, sabe? Tipo assim, se você tem vergonha de voltar, de qualquer coisa,
se afasta da galera que te gera essa percepção, tipo assim, essa pessoa me gera essa percepção, eu fico incomodado de gravar essa pessoa, vá afastando esse povo, entendeu? Porque aí você vai conseguir, a melhor coisa, por exemplo, pra mim, que eu fiz foi isso. Tipo, eu afastei de gente crítica, gente pessimista. Tudo que eu falava, a pessoa falava, não, isso daí é só pra quem dá sorte, só pra aquele cara que fez um vídeo lá e bombou. E eu vi aquilo e falei, cara, eu vou afastar, por exemplo, esses dias apareceu pra mim um vídeo de um cara falando assim, não vire criador de conteúdo, porque é muito ruim. O vídeo do cara é uma bosta. Você vê que o vídeo do cara, tipo assim, a imagem é ruim, você vê que o cara tá não sei quantos anos no mercado e até hoje não investiu numa câmera boa, não investiu sabe, tipo assim, parece que o cara tá desanimado com o próprio negócio. Então eu não acho que isso é a regra, eu não acho que a pessoa pode vir tentar desencorajar outras pessoas porque ela teve uma experiência ruim, entendeu? Então eu acho que essa questão da autenticidade e de você, se você tem vergonha de ser autêntico, e eu acho que você afastar de certas pessoas e ir para uma ambiência onde você se conecta com pessoas que estão onde você quer chegar, não tem nada melhor. Por exemplo, eu pretendo sair da cidade que eu estou e ir para uma cidade melhor, maior, sabe? Tipo assim, que vai ter criadores de conteúdo também, onde eu possa me conectar, onde eu possa fazer network, onde eu possa fazer collab. Então a ideia é fazer a própria comunidade, sabe? Fazer uma comunidade que todo mundo aqui quer chegar no mesmo lugar. Então assim... e ao mesmo tempo a gente também, sei lá, se divertir aí com live, com alguma coisa assim, sabe? Tipo, de uma forma que dá pra levar sem muito peso. Um quarto ponto que eu quero falar com vocês, tá? É o compromisso com o projeto. A experiência que eu tô tendo com esse projeto tá sendo muito boa, porque qual que foi o meu erro do passado? Eu já comentei que eu tenho uma empresa, né? E essa empresa ela já roda, graças a Deus. É uma empresa que eu consegui resolver muitos problemas da minha vida, né? E eu tô conseguindo resolver cada vez mais, né? Me organizar cada vez mais. Então, assim, de certa forma, eu não preciso ter desespero com o YouTube. E o meu erro foi esse. Porque, tipo assim, eu pensei assim, se der certo, deu, vou ir lá e vou fazer de vez em quando e tal. Só que aí deu errado, entendeu? Eu desanimei, qualquer coisa eu parava. Então, nessa volta minha, eu fiz esse compromisso comigo mesmo, né? De, tipo assim, fazer todos os dias, falar assim, olha, eu não vou errar mais, a partir de hoje eu vou postar um vídeo por dia, quando eu costumava vou postar um vídeo, um short, depois que eu costumava vou postar um vídeo, 2 shorts, depois um vídeo, 3 shorts, depois um vídeo, 3 shorts e uma live. E o maior insight que eu dou pra vocês, né, e que me fez entender que isso aqui vai dar certo, foi exatamente fazer o compromisso como se isso aqui fosse uma empresa. Por exemplo, isso aqui pra mim é um trabalho a partir de hoje. O YouTube é um trabalho, porque eu não sei o que vocês querem da vida de vocês com relação à criação de conteúdo, mas eu quero viver do YouTube. Eu quero que isso aqui se torne a minha fonte de renda principal. Então, para que isso aconteça, e eu quero que isso aconteça rápido, eu quero que isso aconteça até o final do ano, é claro que quando eu falo até o final do ano, tá? Não é que isso aqui seja minha renda principal até o final do ano, mas que pelo menos o canal se monetize até o final do ano. Então eu tenho essa meta de bater 1.000 inscritos e 4.000 horas visualizadas, e tendo essa meta, eu tenho uma meta de postar vídeos todos os dias. Eu tô vendo quantos inscritos eu tô ganhando por dia, eu sempre tô fazendo a média para saber onde eu tenho que ajustar para que essa meta seja alcançável, tá? Então assim, essa ideia de ter o compromisso com o projeto, levando em consideração de que é uma empresa, de que é um trabalho, você precisa estar ali cumprindo horário, né? Independente do dia, né? Do horário do dia. Eu falo cumprindo horário se eu preciso produzir conteúdo todos os dias, que é como se fosse um trabalho, né? Isso foi a melhor coisa que eu fiz, porque, por exemplo, eu tô aqui sabendo que eu preciso estar aqui, eu não tenho que negociar comigo mesmo, isso aqui é uma empresa, eu tenho que estar aqui, eu tenho que estar gravando, eu tenho que estar fazendo, porque isso vai ser bom pra minha vida no futuro. No futuro eu vou viver no modo easy, né? Vocês acompanham aí a galera, alguns influenciadores, né? Cada um tem o seu influenciador aí. Não sei se provavelmente vocês conhecem o Toguro. O Toguro, eu acompanho ele há muito tempo, né? E eu vejo que, tipo assim, lá atrás, quando ele gravava trabalhando no supermercado, a galera criticando ele. Hoje, olha onde o cara tá, sei lá, ele tá com 40 anos, quase 40 anos. O cara tá
tá vivendo uma vida que é o sonho de todo mundo. Por quê? Porque ele não ouviu crítica, ele não tava nem aí, sabe? E uma coisa que eu admiro nele é que ele realmente, ele, tipo assim, ele é o que ele é e não tá nem aí. Tipo assim, eu vou agir do meu jeito, independente, tá? Se isso fere algum princípio meu ou não. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, ele alcançou um nível de raciocínio, desde que não quebre o seu próprio princípio. Por exemplo, eu tenho meus princípios bíblicos, de que mesmo que eu queira viver de tal forma, eu não vou deixar quebrar o meu princípio bíblico, que é a base da minha vida, né? Então, assim, eu admiro ele porque eu vejo que, tipo assim, ele não deixa de fazer nada pela opinião dos outros. Ele vai lá e faz, não tá nem aí. E na minha opinião, isso aí é quando você alcança tipo assim, o máximo da experiência de vida possível. Claro que sem quebrar o seu princípio, não sei qual que é o seu, tá? Mas a minha base é a Bíblia, beleza? Então, assim, rapaziada, pega essa ideia do seu canal do YouTube, leva a sério como se fosse uma empresa. Tenha compromisso, grave todos os dias, entendeu? Se você mora, por exemplo, em São Paulo, eu não sei, depois até comenta aí, até por curiosidade, né? Nós somos 100 inscritos aí. Comenta aí de onde você tá me vendo, tá? Por exemplo, São Paulo, eu sei que tem muito evento, né? De feira de jogo, tal, feira de que a galera, os criadores de conteúdo vão naquele lugar, todo mundo troca network, todo mundo troca contato. Isso é absurdo, eu tô em Minas, né? Então, assim, aqui é muito difícil sair daqui para ir para lá, até pela realidade, o meu contexto hoje, tá? Então, você que tá nesse ambiente, que sempre tá tendo esse tipo de coisa, vai, cara, sai de casa, não acha que YouTube é só ficar dentro de casa, não. Sai, faz um vlog, vai pra rua, vai pra praia, se sua cidade tiver praia, grava um conteúdo na rua, encontra outros criadores de conteúdo, seja YouTube, seja onde for, faz uma collab, sabe? Troca conteúdo, isso é muito bom pro seu crescimento, entendeu? Então, faça esse compromisso com o projeto. O quinto ponto é gravar mesmo sem vontade, tá? Eu tô até rindo porque hoje pra mim foi difícil, viu? Hoje foi tenso, tá? Então, assim, eu cheguei a pensar que eu não ia conseguir. Mas eu lembrei, né, do meu propósito e eu pensei assim, eu não vou sair daqui, mesmo que eu perca aquele momento, né, tipo, de aproveitar a noite com minha família, com minha esposa, porque eu faço isso aqui por eles e por mim, né, pra ter uma vida boa futuramente, né, porque eu tô pensando a longo prazo. Será que daqui a 10 anos eu vou ter o pique que eu tenho hoje? Ou será que daqui a 10 anos eu quero estar no modo easy do Toguro lá, por exemplo, e de outros criadores, entendeu? Então, vai sem vontade mesmo. O dia que você tiver sem vontade, não tiver inspiração em nada, sei lá, não precisa gravar o mesmo tema que eu tô gravando. Abre uma live, abre o vídeo trocando uma ideia, tipo, trocando ideia com vocês aqui, né, o que eu tô sentindo hoje. As pessoas gostam de ver isso, sabe, esse storytelling, essa realidade, o lado real da vida, né. Então, assim, eu acho que esse ponto de gravar sem vontade também é muito importante, beleza? E é claro que gravar sem vontade não é gravar com má vontade, tá? Não confunda isso. Eu vejo muitas pessoas aqui que parece que estão sendo obrigadas a estar aqui no YouTube como se isso aqui fosse o pior trabalho do mundo, né? Então, lembre-se disso, tá? Um outro ponto que eu quero abordar com vocês é a questão eu vou até ler aqui, ó, criador que não quer mentir pra câmera. Rapaziada, isso é um princípio pra mim, tá? E eu tenho isso, sabe, tipo, enraizado, e é uma coisa que eu recomendo pra vocês. Eu vejo e a gente percebe quando o criador ele é mentiroso, ele, sei lá, ele tenta vender, tipo assim, o princípio dele é corrompido no sentido, tipo assim, de, sei lá, eu quero grana, eu vou divulgar isso daqui porque eu quero grana. Então, assim, igual eu falei pra vocês, jamais eu vou divulgar algo que eu não testei, ou algo que, tipo assim, por mais que eu não tenha testado, é uma marca já consolidada. Então a gente sabe que por ser uma marca há muitos anos, igual eu falei sobre... Teve algum produto que eu falei que eu não lembro, que eu sei que já é uma coisa consolidada, né? Que eu tenho vontade de ter, eu não comprei ainda, mas eu tenho vontade de ter. Por exemplo, o Nintendo Switch, é uma marca... Não tem nem o que falar daquilo, né? Então, assim, eu tenho vontade até de comprar, fazer um review pra vocês, mas... seja uma pessoa que não mente pra câmera, sabe? Tipo assim, nem pra você mesmo, beleza? Uma outra coisa é a questão do progresso silencioso. Existem estratégias, tá? Em alguns livros que te ensinam sobre isso, tá? Essa questão do progresso silencioso, existe 2 pontos de vista. O primeiro ponto de vista é o ponto de vista estratégico e benéfico para você, beleza? Por exemplo, você vê que, por exemplo, você está num campo inimigo, né? Então eles têm essa analogia em um livro que eu não lembro qual que é. Eu acho que o Poder do Hábito ou o Personal Brand, eu acho que o Personal Brand cita sobre isso. Um livro, eu acho que é a Arte da Guerra. E eles falam muito sobre isso, né? Sobre, tipo assim, você tá numa guerra, você vê que o seu inimigo ele é mais forte, você vai
você vai se omitir por enquanto, você vai construir ali sua rotinha devagarzinho, à medida que você for se fortalecendo, se estabelecendo, você surpreende ele, aí você surge do nada, né? Então, assim, isso serviu para me ajudar na minha empresa principal, tá? Eu fiz muito isso, eu via alguns concorrentes ali que eram maiores, mais fortes e na cabeça deles eles tinham que brigar com todo mundo, então eu tive que, por algum tempo, me estruturar primeiro, ficar na minha para depois eu surgir, sabe? Agora, aqui no YouTube eu entendo isso também. Então, assim, só que aqui eu tenho um outro ponto de vista, né? O ponto de vista do progresso silencioso no YouTube é o seguinte: para algumas pessoas, você fica na sua, não fala nada, tá? Aquelas pessoas que te desmotivam, que falam mal, por exemplo, tem uma porrada de gente que não sabe que eu tô aqui no YouTube, não sabe que eu tenho um canal que eu tô criando, que é muito do meu ciclo, vocês não têm noção. Tipo, é muito próximo e não sabe que eu tenho um canal aqui. Então, assim, esse ponto de vista é excelente, faça isso. Se te incomoda, sei lá, se são pessoas pessimistas que vão te desanimar, faça isso, eu recomendo demais, tá? E tem um outro ponto de vista, que esse progresso silencioso ele vai ser ruim para você, no sentido de compartilhar sua vitória na rede em que você tá. Por exemplo, vocês estão vendo aí que sempre eu estou comemorando o meu progresso, né? E isso me gera uma sensação muito boa. E eu acredito que gera uma motivação para você que está querendo voltar ou começar também do zero, tá? E um outro ponto que eu quero falar para vocês também, tá? É fazer o básico bem feito, rapaziada. Às vezes, eu não sei editar, não sei aquilo. Cara, vai lá e grava às vezes só tipo assim, com uma iluminação, um bom microfone. Vocês não precisam comprar um microfone desse nível, tá? Que eu sei que é muito caro, um microfone desse nível que é muito caro. Nem todo mundo tem uma condição de ter. Existe microfone mais caros do que esse, eu sei disso. Mas hoje tem microfone de lapela que é R$32. Você compra aí na feirinha. É melhor do que gravar com o microfone direto do celular, né? É claro que se for um microfone que não vai ficar chiando e tudo mais, tá? E eu tô falando de microfone de cabo, tá? Que você vai plugar lá e vai colocar aqui. Porque, a meu ver, um microfone de lapela sem fio de R$32 não vai ser tão bom. Aí eu acho melhor já gravar com o próprio áudio do seu celular, beleza? Então, assim, faz o básico bem feito, sabe? Tipo assim, se você não pode ter aquilo naquele momento, por exemplo, eu tô gravando de um celular. Eu gostaria muito de ter uma câmera profissional, sabe? Tipo, não pelo status de ter, nem nada disso, mas porque eu sei da facilidade, do nível de qualidade a mais que eu consigo entregar. Por exemplo, para fazer live, eu tenho que fazer numa webcam que eu tenho aqui. Apesar de ser a promessa dela ser 4K, é horrível, tá? Horrível para fazer live. Então, assim, essa qualidade que vocês veem dos vídeos que eu subo de 4K é tudo no iPhone, entendeu? Com a câmera frontal ainda por cima. Então, assim, eu tenho vontade de ter uma câmera profissional para que eu possa gravar tanto vídeo assim, quando eu quiser fazer uma live, vai ser direto dela, então a qualidade do nível da live fica absurdo. Eu não quero ficar usando o celular para fazer live, porque eu sei que vai desgastar, vai arrebentar com a bateria do celular, né? E, né, a gente não é rico ainda, né? Então, assim, não tem como ficar comprando celular toda hora. Então, assim, rapaziada, vai com o que dá. Por exemplo, eu vou abrir live com o que eu tenho, tá? Depois eu vou ir melhorando. E o último ponto, tá? Que eu quero falar com vocês eu esqueci a sensação, aquela sensação boa de estar continuando, sabe? Pra finalizar o vídeo, você que ficou até aqui, não tem coisa melhor, tá? Você que tá continuando, igual, por exemplo, hoje pra mim foi muito difícil, mas eu vim abrir a câmera e gravei esse vídeo pra vocês. Provavelmente eu não vou fazer nem muita edição desse vídeo, tá? Eu quero passar um recado mais tranquilo, mais nesse modo bate-papo aí mesmo. E depois que você tem essa constância, por exemplo, hoje eu tô olhando pra trás e tipo, eu tô tendo muito orgulho de mim mesmo, porque eu tô vencendo uma coisa que pra mim era uma dificuldade absurda. Eu sei que muitas pessoas vão menosprezar, nossa, olha o drama do cara, o cara tá com draminha pra canal no YouTube. Só que quando eu tiver lá com minhas centenas de milhares de inscritos, que eu sei que não faz tanta diferença para valor que você recebe, com canal monetizado, renda em dólar, patrocínio, algum curso por aí vendendo, né, para poder ganhar mais uma fonte de renda, essas pessoas vão mudar de opinião. Aí elas começam a vir até você, né, me ensina aí. E isso aconteceu comigo, né, na minha jornada, né, na minha outra empresa. Me criticaram pra caramba, depois que eu consegui, eu cresci silenciosamente, né, e as pessoas começaram, me dá um conselho aí, o que você me fala? As mesmas pessoas que criticaram lá naquela data, né? Então, assim, rapaziada, segue esses conselhos, o vídeo de hoje foi isso, tá? Eu espero estar motivando vocês de alguma forma e estar passando sei lá, uma experiência ou alguma coisa que tenha
agregado de alguma forma na vida de vocês, tá? Esse conteúdo, por enquanto, tá sendo muito parado, eu sei, tá? Aqui só no meu estúdio, tá sendo muito aqui, parado e tudo mais, mas eu já falei pra vocês, eu vou estar no meu projeto de eu começar a abrir live em breve, tá? E eu fico muito feliz se vocês participarem ali das lives, a gente trocando ideia, sei lá, jogando, fazendo react de alguma coisa. E é isso, rapaziada. Então eu vou ficando por aqui. Desejo sucesso para o canal e para o projeto de vocês aí. E não esquece de deixar o comentário, tá? Para o próximo vídeo. E para também falar de onde vocês são, viu? De onde vocês estão me acompanhando, beleza? Valeu, até mais, falou.